vamos lá, você pensa comigo. Quando cair característica do inquérito policial e você precisa lembrar se é característica ou não, você vai fazer o seguinte. O meliantezinho, ele foi pego em flagrante. E aí o delegado foi e lavrou o flagrante e acabou iniciando a investigação preliminar. Abriu o inquérito policial. Então ele se fudeu. Ah, professora, meu irmão, aqui é penal na veia, tiro porrada e bomba, não aguenta, vai pedir para sair. Então vamos lá, vou mostrar a vocês, olha que fácil. Você vai botar o S, o I, o F, o U, o D mudo e o O, ok? Então, olha só, exatamente assim, ó. Exatamente assim, ó. Se fudeu. Se você não quiser botar se fudeu, você bota se fudo. Pronto. Você fala, ele se fudo. Acabou? Pronto. Com isso aqui, você vai ter todas as características do inquérito policial. Como assim, Pro? Me ensina isso aí. Vou ensinar. Olha aqui. No S, você vai botar que o inquérito policial ele é sigiloso. Vai lá, bote aí, sigiloso. E ele é sistemático. No I, ele é indisponível, e ele é inquisitivo ou inquisitório, como vocês queiram. Aqui, ó, para vocês que estão pegando agora. Então, sigiloso e sistemático. Aí a gente tem, vamos lá. Então, nós temos aqui o indisponível e nós temos o inquisitivo. Nós temos o F, formal. O inquérito policial, ele é formal. O U, ele é unidirecional. Já bote aí, unidirecional. Vai botando comigo. Olha que lindo. Olha a gente formando aqui as características do inquérito policial. Olha como fica fácil. Eu disse a vocês que a gente descomplica. Vamos nessa. O D, o inquérito policial, ele é dispensável. Olha só. Dispensável e discricionário. Discricionário. Ele é dispensável e ele é discricionário. Tá vendo no D? Dispensável e discricionário. Relevem minha letra, tá? Porque eu tô escrevendo correndo. O O, ele é oficial e ele é oficioso. Minha gente, é só você brincar com isso aqui agora. É só você brincar. Então tá aqui, ó. Tá aqui todas as características que a gente tem do inquérito policial. Já tá aqui bonitinho para vocês. E aí, o que a gente tem? O que a gente vai falar agora? Vamos destrinchar rapidamente uma a uma. Quando a gente fala que o inquérito policial, ele é, a primeira característica, ele é sigiloso. Então, ele quer dizer o quê? Por que ele goza do sigilo? Porque o inquérito policial, ninguém, enquanto ele está sendo ali, enquanto o policial, o delegado, ele está fazendo essa investigação, que é a autoridade policial, é o delegado, ninguém vai ter acesso. Inclusive, esse sigilo está expresso no artigo 20 do Código de Processo Penal. Então, mas existe algumas pessoas que vão poder ter acesso, mesmo que esse processo, que esse inquérito seja sigiloso. Obviamente, o delegado, o escrivão, os membros do Ministério Público, magistrados, porque vão ter que decidir ali algumas decisões que vão precisar, o magistrado vai precisar estar sabendo, e advogados. Só que a diferença, o que eu quero chamar a atenção para vocês nesse sigilo, é que o advogado, ele não tem um acesso amplo, ele tem um acesso limitado. Como assim, Pro? Ele só vai poder acessar aos autos aquilo que já está documentado, ou seja, aquilo que já está diligenciado, aquilo que já está ali concluso nos autos, aquela investigação que já está ali findada. Então, eu só vou poder acessar aquilo que está já documentado. E isso, inclusive, a gente tem o artigo 7º do Estatuto da OAB, lá no inciso 14 do Estatuto da OAB, que traz essa previsão para a gente, e ainda temos uma súmula, que é a súmula vinculante número 14. Então, de novo, o artigo 7º, inciso 14 do Estatuto da OAB, e ainda temos uma súmula, que é a súmula vinculante número 14, que traz exatamente esta previsão, que o advogado, ele tem acesso ao inquérito policial. Inclusive, este acesso do inquérito policial que ele vai ter, mesmo ele sendo sigiloso, mesmo sem procuração, ele vai poder ter acesso a esse inquérito policial. Só com a carteirinha da OAB ele pode chegar lá e pedir o acesso ao inquérito policial. Porém, existe uma exceção. Tem que tomar bem cuidado com isso, porque são nas exceções que a prova pega. O que acontece? Ele tem acesso ao inquérito policial, mesmo
sem procuração, sem ele ter a procuração em mãos, somente com a carteirinha. Porém, ele só vai ter esse acesso se o crime não for um crime que corre em sigilo. Porque a exceção está exatamente nos crimes que correm em sigilo, que são aqueles crimes, por exemplo, que envolvem criança e adolescente, crimes contra a dignidade sexual, que tem aquele sigilo especial. Nesses crimes, o advogado, para acessar os autos, ele vai precisar da procuração, tá bom? Mas é esta exceção que a gente tem aqui. Mas a regra é que ele pode acessar os autos, aquilo que já está documentado, mesmo que ele não tenha procuração em mãos, apenas com a carteirinha ali na mão dele. Ele pode fazer isso tranquilamente, tá bom? Beleza, seguimos. Então, além dele ser sigiloso, a gente tem também aqui o quê? Que ele é sistemático. A gente tem agora que ele é sistemático. Sistemático é simples, porque ele é baseado num sistema lógico. Como assim um sistema lógico? Ele tem um sistema que é um sistema lógico. O delegado ele vai pegar ali, ele vai iniciar a investigação. Se é um crime, por exemplo, que tem um crime que é um crime não transeunte, que é aquele crime que deixa vestígio, ele vai ter que realizar ali, juntar o exame vai ter que realizar o exame de corpo de delito, vai ter que juntar o exame de corpo de delito ali. Então, ele tem todo um sistema. Nessa busca que ele está fazendo pela autoria, né, e pela prova da materialidade. Então, ele vai ter, é um sistema que ele vai ter que fazer tudo certinho, tudo acompanhando passo a passo, como deve ser, apesar dele ter a liberdade, mas ele tem que seguir aquele passo a passo, é um sistema lógico, em busca de formar a justa causa, e esse sistema lógico, que ele vai formar a justa causa ali, o indício de autoria e prova de materialidade, ele vai finalizar com um relatório. Por isso ele é sistemático, porque ele é baseado como se fosse um sistema lógico. Beleza, ele também é, seguindo as características, ele também é indisponível. E aqui, gente, eu tenho muita coisa para falar. Então, antes de eu falar que ele é indisponível, deixa eu falar que ele é inquisitivo primeiro, que é rapidinho, e aí depois eu vou para o indisponível. Então, ele é inquisitivo e indisponível. Ele é inquisitivo, também chamado de inquisitório, essa característica, por quê? Porque no inquérito policial não tem ampla defesa e nem contraditório, ok? Então, é por isso que ele é inquisitivo. Na fase do inquérito policial, não temos ampla defesa e contraditório. Eriane perguntando, a parte pode solicitar a cópia? Pode. A parte, no caso, o advogado. Na hora que o advogado vai lá, ele pode, inclusive, mesmo sem procuração, requerer a cópia ali do inquérito policial, mesmo sem procuração, só com a carteirinha. Agora sim, obviamente que isso para as provas, eu sempre digo isso, mas na prática, a depender da delegacia, tem delegacia que exige mesmo a procuração, por mais que você fale, por mais que você veja, inclusive eu tenho amigas minhas que são delegadas, amigos que são delegados, que falam assim, na minha delegacia eu quero a procuração. Então, na prática, quando eu estou ensinando prática da advocacia criminal, eu sempre digo assim, olha, vai lá e entrega logo, vai lá e entrega logo, tá, para eles, para poder, ou seja, vai lá e entrega logo a procuração, já leve a procuração para não ter problema, porque tem muito delegado que não deixa você ali acessar sem esta procuração, na prática, ok? Mas para a tua prova, não precisa de procuração, só nos crimes que exigem sigilo especial. Então, ele é inquisitivo porque não tem ampla defesa e nem contraditório. Aí você já deve estar perguntando, mas, prof, às vezes a gente vai ali, o réu vai ser ouvido, vai ser ali, e eu não posso, o advogado, ele não pode levar o advogado, ele pode levar sim, não precisa, mas pode. Se ele disser que ele quer que o réu ou que o advogado vá acompanhar, isso não tem problema nenhum, isso não é ampla defesa e contraditório, tudo bem? Então, a ampla defesa e contraditória, a primeira defesa que a gente vai ter mesmo, no âmbito do processo penal, é com a resposta à acusação, já na fase da ação penal, que é uma defesa, inclusive, obrigatória na fase ali da ação penal. É a primeira defesa que a gente tem no âmbito processual aí, no âmbito do processo, ok? Então, é por isso que ele é inquisitivo. E ele é indisponível. E aqui eu exijo muita atenção de vocês. Por quê? Porque ele é indisponível. Ele é indisponível, minha gente, porque quando a gente fala da indisponibilidade, é porque não pode ser arquivado pelo delegado. O delegado, ele não arquiva. Aí você já deve estar falando, mas o pacote anticrime agora modificou isso. Epa, mas está suspenso. Está suspenso. Ele modificou o artigo 28, mas está suspenso. Então, enquanto está suspenso, para a tua prova, para o que você vai fazer agora, os editais que já saíram, tudo, você vai continuar como está.
Enquanto a gente não tiver uma nova decisão a respeito disso, a gente vai continuar aqui. Então, voltando, o delegado ele não pode arquivar o inquérito policial, por isso que o inquérito policial é indisponível. Isso está previsto lá no artigo 17 do Código de Processo Penal. E ele diz o seguinte: quem é que arquiva o inquérito policial? Quem vai arquivar o inquérito policial é o juiz. Isso mesmo, vocês estão ouvindo. É o juiz, ok? A parte que foi modificada no pacote anticrime está suspensa, onde ele fala que quem vai arquivar é o Ministério Público, está suspenso isso aqui. Então, continua sendo o juiz. Só que o juiz vai arquivar como pró. O juiz, ele para arquivar, ele precisa do parecer do Ministério Público. Ele precisa do parecer favorável do Ministério Público. Então, como é que funciona? O delegado entendeu pelo arquivamento, aí ele manda para o juiz, pedindo ao juiz que arquive. O juiz analisa ali, só que o juiz não pode arquivar, ele não vai poder arquivar de ofício. Então, o que ele vai fazer? Ele vai mandar para o Ministério Público, o Ministério Público, então, vai dar um parecer. Na hora que ele der esse parecer, ele manda de volta para o juiz, e o juiz vai e arquiva. Se esse parecer for favorável, os dois ali estão no mesmo sentido, o juiz vai arquivar. Agora, o problema está, inclusive já caiu em provas, isso várias vezes, não só em concurso, como também na OAB já caiu, quando há divergência entre o juiz e o Ministério Público. Quando houver essa divergência, vamos supor que o Ministério Público entende que não deve arquivar e o juiz entende que deve arquivar. O juiz não vai poder fazer nada. Então, o que ele vai fazer? Ele vai encaminhar esses autos para o procurador-geral. E aí, este procurador-geral, isso lá está lá previsto no artigo 28 do CPP, o procurador-geral que vai definir ali, que vai entender, que vai definir pelo arquivamento ou não. Ou ele vai mandar de volta para o juiz determinando o arquivamento, ou ele vai ali mandar para um outro membro do Ministério Público para poder mandar determinar o arquivamento, mas quem vai decidir vai ser o procurador-geral, havendo divergência entre o membro do Ministério Público e o juiz. Então, guarda isso, porque as pegadinhas de prova estão nisso aí. E, inclusive, pode ser uma pegadinha de prova justamente por conta do pacote anticrime, que veio modificando isso, mas eu nem vou falar sobre ele agora, porque ele ainda não está vigindo. Ele começou a vigência, depois foi suspenso, e estamos sem data definida para quando vai ser julgado isso aí, para saber se vai ser julgado favorável, se vai permanecer ou não. Então, nem vou falar disso agora. Quando eu estiver dando aula sobre pacote anticrime, eu posso falar sobre isso, para não confundir a cabeça de vocês. Beleza, então a gente já falou do arquivamento do inquérito policial dentro dessa característica aqui, que é a característica da indisponibilidade, ok? Por isso que ele é indisponível, porque só quem arquiva é o juiz. O delegado não pode arquivar inquérito policial. Beleza, uma vez que eu já falei do arquivamento, e o desarquivamento pró? E aí, minha gente, isso aqui, olha, eu bato uma atenção bem grande para vocês. O desarquivamento, ele não cai não em prova, ele despenca na prova de vocês. O desarquivamento do inquérito policial pode ser desarquivado? Pode. Uma vez que o inquérito policial ele foi arquivado, pode desarquivar? Pode. Quando, pró? Pode-se desarquivar o inquérito policial se eu tiver novas provas ou se eu tiver notícia de nova prova. Epa, me atrapalhou todo, me confunde aí, peraí. De novo, eu posso desarquivar o inquérito policial arquivado se eu tiver novas provas ou se eu tiver notícia de novas provas. Aí eu posso desarquivar o inquérito policial. Inclusive, isso está previsto em uma súmula, isso está simulado numa súmula 524 do STF, e temos aí o artigo 18 do Código de Processo Penal, que você tem essa previsão do desarquivamento. Mas vamos entender o que é novas provas e o que é notícia de nova prova, que eu acho que você já deve estar aqui imaginando como é que isso funciona. Vamos imaginar que uma testemunha ligou, falando ali que ela foi testemunha ocular do caso, ou então que ela tem um vídeo na mão que comprova a inocência ali daquele cara que foi condenado, né? Ou melhor, daquele cara que está ali, que estão dizendo que foi ele que praticou o crime, mas ela ainda não foi ouvida, aquela testemunha, ou então ela ainda não apresentou aquele vídeo. Então, nesse caso aqui, quando a testemunha ela ligou dizendo que queria ser ouvida, mas ela ainda não foi ouvida, o delegado ele já pode desarquivar.
Por que, Pro? Porque aí já é a notícia de nova prova, ou seja, eu já tenho uma notícia que tem uma nova prova aí, hein? Olha, tem uma notícia de uma nova prova, então bora desarquivar. Ele já pode desarquivar. Agora, vamos supor que a testemunha ligou, e aí quando a testemunha chegou lá e fez a oitiva já dessa testemunha, que ele pegou, já coletou todo ali o depoimento dela, que ela falou, aí sim, aí agora eu tenho a nova prova. Ou então, no caso do vídeo, a testemunha foi lá e levou o vídeo e apresentou o vídeo. Agora ele tem a nova prova. Então, tanto faz se eu tiver a notícia de nova prova ou se eu tiver a nova prova, eu posso desarquivar o inquérito policial. Porém, existe uma diferença aqui na situação de iniciar novamente, ali do Ministério Público poder oferecer a denúncia. Para o Ministério Público poder oferecer a denúncia, atenção aqui agora, ele só pode com base na nova prova. Para o MP denunciar ou a vítima abrir uma ação penal, no caso da ação penal privada, com base em inquérito policial que foi arquivado, é necessário, gente, ter a nova prova e não só a notícia de nova prova. Então, vou repetir para não ter erro. A notícia de nova prova, ele consegue desarquivar, mas o Ministério Público não pode denunciar. Agora, se ele já tiver a nova prova, ele tanto pode desarquivar e o Ministério Público pode denunciar. Agora, existem duas exceções em que ele fará coisa julgada. Ah, então quer dizer que o inquérito policial, esse arquivamento, pode fazer coisa julgada, ou seja, não pode ser reaberto de forma nenhuma? Existe. Existem duas situações, anotem isso aí, em que ele pode fazer coisa julgada, que não pode reabrir nem com a nova prova. Quais são as duas situações? Quando o arquivamento for fundado na atipicidade da conduta. Ou seja, quando a conduta ela for atípica, quando ele entendeu ali que ela é atípica, ou seja, o que é uma conduta atípica? Não tem crime. O fato não constitui o crime, é um fato atípico. Quando o arquivamento for fundado nesta situação, entenda, eu já tenho aí o arquivamento do inquérito, ou ele não pode ser reaberto, ok? Eu não vou poder reabrir. Ele faz coisa julgada. Mesmo que surjam novas provas, não vai poder ser reaberto. Essa é a primeira situação. A segunda situação é quando o arquivamento for dado por conta de uma causa extintiva de punibilidade. E o que é causa extintiva de punibilidade? Por exemplo, uma prescrição. Ele foi arquivado porque o crime já estava prescrito. Então, meu irmão, já foi. Se o crime já estava prescrito, é uma causa extintiva de punibilidade, mesmo que surjam novas provas, não pode reabrir aquele inquérito policial. Então, são as duas situações que a gente tem aí que ele faz coisa julgada. Para a parte da indisponibilidade. O que a gente tem agora na indisponibilidade? Vem comigo. Aí a gente vem agora para a próxima característica. Vamos lá. O inquérito policial, olha o F do se fudeu, ele é formal. Ele é formal. Como assim, prof? Ele é formal. Formal porque todos os atos têm que estar por escrito, tá bom? Todos os atos no inquérito policial, eles têm que estar reduzido a termo, que a gente chama de reduzido a termo, quer dizer, por escrito. Isso com base no artigo 9º, o artigo 9 do Código de Processo Penal. Ele traz escrito. Ele goza da formalidade exatamente porque tem que ser escrito. Isso não quer dizer que não pode ter outros atos, não pode ter... atos podem ser vídeos, podem ser CDs, podem ser, mas tudo reduzido a termo, tá bom? Tudo reduzido a termo. Por quê? Porque tem que estar ali por escrito, com base no artigo 9º do Código de Processo Penal. O inquérito policial, vem comigo, também olha aqui, também é unidirecional. Então, vamos para o U aqui, ó. Ele também é unidirecional. Por que ele é unidirecional? Porque uma vez que o delegado conclui aquela investigação preliminar, ele tem uma única direção. Ele é unidirecional porque ele tem uma única direção. Vai para quem? Quando ele conclui, que ele faz o relatório final, que ele forma a justa causa, ou seja, os indícios de autoria, a prova de materialidade, ele vai mandar para uma única direção. Para quem? Para o Ministério Público. Ele vai mandar para o MP, para que o MP analise ali a justa causa e possa oferecer a denúncia. Por isso ele é unidirecional. Aí a gente vem para o D. No D, o inquérito policial, ele é dispensável e ele é discricionário. Obviamente que a gente tem vários doutrinadores que trazem, né, que tratam de outras formas, mas a doutrina majoritária entende isto aqui que eu estou trazendo para vocês, que é o que a gente tem nas nossas
provas, tá bom? Então, a gente tem, ele é dispensável e ele é discricionário. Por que ele é dispensável? Preste atenção por que ele é dispensável. Porque o delegado, vamos dizer, o ministro, vamos supor, vou dar um exemplo que foi uma questão que caiu na prova da OAB. Já tem um tempinho que caiu, né? Foi recente, mas já tem um tempinho que caiu aí, que foi eles botaram uma situação do Ministério Público, ele botou que o membro do Ministério Público, olha a questão, o membro do Ministério Público chegou na mesa dele uns elementos, já todas as provas, que tinha tudo, fotos, que tinha tudo pronto aqui, de um crime de concussão que tinha sido praticado por um funcionário público. Vocês sabem o que é um crime de concussão, né? Quando o funcionário público ele exige alguma vantagem ali para poder realizar ali o trabalho dele. Então, esse verbo exigir para alguma vantagem para ele poder fazer o trabalho dele é o crime de concussão. Então, ele disse que recebeu, na prova ele botou isso, que ele recebeu tudo, já tinha toda a justa causa formada, ele usou essa palavra, já tinha toda a justa causa formada, e ele recebeu, já estava tudo na mão dele. E aí, eles botaram assim, o Ministério Público, então, foi lá e ofereceu a denúncia. E aí ele perguntou, a respeito, ou tendo em vista a situação narrada, assinale a alternativa correta. Aí botou letra A, o Ministério Público não poderia denunciar, agiu incorretamente, tendo em vista que ele precisava voltar aos autos, ou mandar os autos e requisitar o delegado para que ele iniciasse uma investigação policial. Gente, falso. Por quê? Justamente porque o inquérito policial, nesta situação, é dispensável. Qual é o objetivo do inquérito policial? Não é formar a justa causa? Não é ter ali indícios de autoria e prova de materialidade? Não é isso que o meu delegado quer? É. Mas se o Ministério Público já está com a justa causa formada, ele já tem indícios suficientes de autoria e prova de materialidade na mão concreta, ele vai, ô delegado, voltar para a mão do delegado? Não precisa. Entenderam? Não precisa. Aí, nesse caso, o inquérito policial ele pode ser dispensável por força dessa característica. Ele pode ser dispensado porque não precisa voltar. Aí, na letra B, ele botou a mesma coisa. O inquérito policial goza da indispensabilidade. Logo, olha, indispensabilidade. Logo, a denúncia, ou o Ministério Público agiu incorretamente, tendo em vista que precisava requerer diligências ao delegado para que possa dar continuidade. Estava errado também. Aí eu lembro que eu acho que foi letra D que eles botaram assim, o Ministério Público agiu corretamente, tendo em vista que o inquérito policial goza da característica da dispensabilidade. Ponto! Matou a questão. Você só precisava saber isso aí. E acabou. Entenderam? Você só precisava saber isso. E acabou, fechou a dispensabilidade. Obviamente que a gente tem outras situações por ele ser dispensável. Por exemplo, nós temos uma investigação, a investigação do MP, que pode dispensar o inquérito policial. A gente tem aquele inquérito parlamentar nas CPIs, que também dispensa o inquérito policial. Processos administrativos, os famosos PADs, também dispensam inquérito policial. Os crimes de menor potencial ofensivo, olha quanta coisa eu estou dizendo para vocês que dispensam o inquérito policial. Crimes de menor potencial ofensivo e contravenções, que a gente lá tem um TCO, o delegado, quando chega lá o registro do BO, ele tem um termo circunstanciado, não tem ali, então é dispensado ali o inquérito policial, ele faz um termo circunstanciado e já encaminha para o juizado especial criminal, para o GCRIM. Então percebam, quanta coisa eu trouxe para vocês, teve alguém aí que falou sobre isso, sobre a dispensabilidade, eu estou mostrando a você quantas situações a gente tem que demonstra que o inquérito policial ele pode ser dispensado. Tá bom? Então, essas são várias situações que a gente pode dispensar o inquérito policial e ter somente esses outros procedimentos, que não vai ser necessário inquérito policial. E é por isso que ele é dispensável. E ele é também discricionário. Olha aqui, a próxima. Ele é também discricionário. O que é discricionário, Pro? Discricionário quer dizer liberdade. É a liberdade que o delegado tem para conduzir ali aquela investigação conforme o juízo dele de oportunidade e conveniência. Então, é a discricionariedade dele. Só que essa discricionariedade, é importante a gente saber que ela não é absoluta. Existem algumas situações que o delegado ele vai ter que seguir aquilo que está previsto em lei, vai ter que seguir algumas situações. Por exemplo, ele tem a liberdade para poder fazer ali
aquela investigação, mas não é uma discricionariedade absoluta, isso é importante vocês saberem, é uma discricionariedade relativa, porque, por exemplo, crimes que deixam vestígios, o delegado, ele precisa, é obrigatório ele juntar ali o laudo de exame de corpo e delito, ele vai precisar do exame de corpo e delito. Quer ver outra coisa? Que ele pode também, que essa discricionariedade não é absoluta, por exemplo, o juiz requisitar ao delegado uma diligência no meio do inquérito policial, o juiz, ele pode requisitar, e aí o delegado, ele tem que cumprir. Ele tem que cumprir a requisição, requisitar é obrigatório. Então, o juiz requisita uma diligência no meio da investigação ali, preliminar, o delegado vai ter que cumprir. E se ele não fizer, acontece o que com ele? Tem gente que diz que ele vai responder por um crime de desobediência. Não, tá? Se o delegado não cumprir a requisição de diligência ali do juiz, ele pode responder por uma infração administrativa disciplinar. Ele pode responder de novo por uma infração administrativa disciplinar. Mas, se houvesse, por exemplo, vai ter que analisar a situação. Por que ele não atendeu aquela requisição? Foi por um interesse pessoal dele? Aí ele pode responder por um crime de prevaricação, além de responder administrativamente ali por uma infração administrativa, tá? Mas ele não responde por crime de desobediência, não, tá bom? Isso é importante até eu falar, porque isso já caiu em prova também. Beleza, seguimos. Para fechar com chave de ouro aqui as características. Aí temos mais duas no O. Olha, no O. O inquérito policial, ele é oficial e ele é oficioso. Então, vamos lá. O inquérito policial, ele é oficial e ele é oficioso. E aí, como assim, Pro? Vem cá. Ele é oficial porque só o delegado pode presidir o inquérito policial. O delegado, que é a autoridade policial. Ministério Público e juiz não pode nunca presidir um inquérito policial. Existe um órgão oficial para esta presidência do inquérito policial, que é a autoridade policial, que é só o delegado. É por isso que ele goza da oficialidade. E ele é oficioso, que é a última característica que a gente aqui tem no rol que eu trouxe para vocês. Ele é oficioso por quê? Porque ele pode ser instaurado de ofício pelo delegado de polícia, tranquilamente. Pode. Ele pode ser instaurado de ofício, desde que, olha quem assistiu minha aula passada, desde que a ação penal daquele crime seja pública, incondicionada. Por quê? Porque se ela for pública, condicionada à representação, o delegado, para iniciar o inquérito policial, vai precisar da representação da vítima. Concordam? Ele vai precisar da representação da vítima ou do seu representante legal. Então, ele é oficioso, mas é um oficioso com cautela. Por quê? Porque o delegado pode, de ofício, instaurar o inquérito policial. Pode, desde que a ação penal daquele crime que ele está ali, que ele quer iniciar aquela investigação, seja uma ação penal de natureza pública, incondicionada. Inclusive, eu sempre conto isso, na prática, até pouco tempo atrás, o crime de estupro, ele era de ação penal pública condicionada à representação. Até pouco tempo atrás, salvo engano, acho que 2018, que modificou isso, que ele passou agora a ser ação penal pública incondicionada. E isso era um erro, isso era gritante. Por que isso era gritante? Porque muitos estupradores, eles estupravam as suas vítimas e ameaçavam as suas vítimas, elas com medo não representavam, e aí ficava impune. Muito estuprador ficou aí anos e anos impune, porque a vítima tinha medo de ir até a delegacia, ou tinha medo de fazer a representação. E o delegado, mesmo tendo todas as provas ali, mesmo tendo o Ministério Público, mesmo tendo presenciando, não poderia fazer nada. Por quê? Não poderia iniciar o inquérito policial. Porque, como era um crime de ação penal pública condicionada à representação, ele precisaria da representação da vítima, entendeu? Então, agora o estupro é de ação penal pública incondicionada. Então, tranquilo, hoje, mesmo que ele tenha ali, se ele saiba, né, alguém denunciou, alguma pessoa chegou lá e denunciou e falou para ele pode iniciar de ofício ali a investigação criminal, tranquilamente, a investigação preliminar, por conta do crime de estupro, hoje já ser de ação penal pública incondicionada. Fechamos as características do inquérito policial.